A gente vai falar uma coisa que eu realmente detesto. Se eu não consigo ser alguém de alguém, amiga de alguém, é alguém que minta. Não, não dá, né, Ana? Mas tem gente que sabe mentir como ninguém em qualquer Isso circunstância, é muito né? feio. Dorinha, você sabe, por exemplo, quando é que alguém tá mentindo? Ah, às vezes dá pra ver, né, Namara? As pessoas começam a gaguejar, não te olham no olho. Tem alguns sinais que a gente consegue sacar. É? Eu acho que sim. E agora você imagina alguém mentindo pra você pela internet? Não, aí não dá, aí não tem como pegar nem os sinais mais claros, né? Pois O cara tá é. só escrevendo, eu acho. Mas eu descobri que muita gente tem sido enganada pela internet e tem sinais que você pode descobrir quando está sendo enganado. Pela né? internet também, é? É, Vai ser inclusive quando o desconfiômetro está ligado, né, é que às vezes a gente abre o desconfiômetro e nem liga, Nem percebe. nem tem o desconfiômetro, né? Então entra e acaba danando-se. E de repente pode acontecer com você também e a tragédia pode ser grande, tanto financeira quanto emocional. Rodou. Os crimes pela internet fazem cada vez mais vítimas entre adolescentes. E a polícia de Minas Gerais procura o suspeito de assassinar uma mulher. O namorado que a conheceu pela internet. Milhares de pessoas acessam a internet todos os dias. Usam programas de bate-papo e páginas de relacionamentos. Um universo que muitas vezes foge ao controle das autoridades. E os crimes não são poucos. Em Salvador, Janaína, de 16 anos, e Gabriela, de 13, eram amigas e tinham o costume de conversar com desconhecidos pela internet. Elas fugiram de casa para encontrar pessoas que encontraram no site de relacionamentos. Poucos dias depois, os corpos das meninas foram encontrados em um bairro da periferia da cidade. Em fevereiro, Janinha Pereira, de 37 anos, foi morta em casa com sinais de violência sexual e estrangulamento. Segundo a polícia, a vítima teria conhecido o suposto assassino em um site de relacionamentos. Eles tiveram apenas um encontro. O Mais Você mostrou em agosto do ano passado o caso da jornalista Rosemary Leonel. Ela namorou durante 3 anos e meio um homem que, depois do fim do relacionamento, colocou as fotos íntimas do casal na internet. Rose contratou um perito particular, uma espécie de detetive da rede, que conseguiu na justiça quebrar o sigilo e o endereço eletrônico do dono da máquina. Não deu outra. As provas incriminaram o ex-namorado. Em agosto de 2006, uma adolescente de apenas 13 anos e 2 amigas dela tiveram as senhas descobertas por um pirata da internet. Ele começou a trocar e-mails com a jovem como se fosse uma das amigas. O estelionatário conseguiu fotos íntimas da jovem e passou a fazer ameaças. Ele foi preso e indiciado. Você vai conhecer agora uma vítima virtual de roubadas na internet. Ela se chama Priscila Bittencourt e tem 29 anos. Rodou. Quem nunca viveu ou ouviu uma história como essa? Fulana conhece ciclano pela internet, eles se apaixonam, namoram e não vivem felizes para sempre. Uma pesquisa especializada revelou que os brasileiros estão cada vez mais conectados à rede. Nos últimos 4 anos, o número de usuários da internet no país quase dobrou, de 27% em 2007 para 48% este ano. E o principal motivo? Ter contato com os amigos. E é justamente nas redes sociais que se escondem alguns perigos difíceis de perceber. Na hora de arrumar um grande amor, então, aí é que as coisas se complicam. Como saber se seu príncipe encantado não é um sapo desses de meter medo em criancinha? Ah, a pergunta também vale para as princesas. Essa história de sapos e príncipes já é bem conhecida pela Priscila. A atriz conheceu o ex-namorado pela internet. No início, claro, era tudo flores. Em 3 meses teve até pedido de casamento. E a gente se dava muito bem. Eu achei que realmente tinha encontrado o homem que eu procurava a vida inteira, né? A Priscila começou a descobrir que o tal pretendente não era assim o homem da vida inteira depois que ele passou a sumir. Esse, digamos, desaparecimento durava 2, 3 dias e junto com as desculpas vinham sempre presentes e convites irresistíveis para sair. Até que um dia... E eu tava no carro esperando ele, comecei a mexer nas coisas, tinha um papel no chão. Eu peguei o papel do chão e li. Quando eu li no papel do chão, nessa data que ele tinha sumido, numa dessas vezes, tava lá uma casa noturna
de São Paulo, assim, frequentada por garotos e garotas de programa. Ele tinha gastado R$ 1.500 em uma noite. Mesmo assim, Priscila não conseguiu terminar. Mas não adiantou nada, porque quem deu fora foi o namorado. Simplesmente apareceu na minha casa com um buquê de flor, falando que estava com uma dívida, que não podia continuar a relação. E eu, mas como? Não vamos depender de dinheiro para ser feliz, vamos ficar junto. Quando der a gente casa. Eu posso até conseguir um apartamento com meu pai, né? Eu falei pra ele que eu era louca. Eu podia perder tudo, menos aquele homem. Eu tava muito apaixonada. Eu continuei indo atrás dele algumas vezes, em algumas casas noturnas que eu sabia que ele frequentava, pra ver se era verdade ou não era verdade. E não parecia ser verdade, porque eu encontrei ele muitas vezes, mais de 5 ou 6 vezes. Esse caso é considerado como se fosse um estelionatário de amor, né? É mesmo? É, porque você pode, inclusive, não cair na cilada dela, inclusive, tê-lo encontrado, porque o cara tem coisas muito piores do que essa. Tem mesmo, viu, Ana? Mas dá uma olhadinha. A Priscila contou a experiência dela para o Wanderson, que é perito em crimes digitais. O diagnóstico foi certeiro. Bem, Priscila, pela minha análise, você foi vítima de um estelionatário do amor. Aquele que faz a conquista é o maior troféu dele. Depois, ele acaba te deixando. Outros casos desse tipo de estelionatário pela internet, eles, além de conquistar emocionalmente a vítima, ele também quer extrair valores, dinheiros, que não foi o teu caso, que não aconteceu. O Wanderson explica que existem 3 situações em que o tal estelionatário do amor pode se encaixar. O primeiro caso é o emocional. A pessoa faz o contato pela internet, seduz, consegue o que quer e depois pula fora. Para o especialista, nessas situações, apenas a conquista interessa. Outro caso é o financeiro. A pessoa se aproveita da fragilidade do conquistado para pedir empréstimos ou até mesmo para roubar. E por último tem o caso passional, onde a pessoa pode agredir e até matar a vítima por motivos banais, como ciúme, sentimento de posse ou por loucura mesmo. Para não entrar em roubada e saber se alguém está mentindo virtualmente para você, é bom seguir algumas dicas. Marque os primeiros encontros em lugares públicos. Desconfie se a pessoa faz elogios excessivamente. Desconfie também se ela não responde a perguntas pessoais. Repare se a pessoa faz promessas demais. Isso também não é um bom sinal. Tem também alguns sinais que a gente pode ficar de olho. Morder os lábios pode ser um forte indício de mentira. Se a pessoa gaguejar muito, das duas uma. Ou ela é gaga ou está mentindo. Ah, outro sintoma clássico. O mentiroso costuma desviar o olhar enquanto fala. Eu chamei o Wanderson aqui, Castilho. Grande fã. Bom dia, Wanderson. Tudo bem? Bom dia, Louro. Bem-vindo. Inclusive, você é um especialista. Como é que se torna especialista nisso? Você fez um curso fora? Me parece que você é um dos únicos no Brasil que conseguem desvendar esse tipo de mistério, ou sabe as pistas a percorrer. Isso, eu estou com 12 anos de experiência em crimes virtuais. Caramba! E eu percebi que o crime e a mentira, tudo a ver. E uma pessoa, no mínimo, está envolvida num crime. Então, se eu pudesse ter essa técnica de, olhando já na cara, identificar que a pessoa está mentindo, consequentemente, o crime ela pode estar envolvido, é a máquina, é o computador que eu vou começar a analisar. Então, ele me ajuda a ser mais rápido na resolução dos meus casos. No computador, você não consegue ver o cara? Não, mas ele já me dá pistas. Na própria escrita, quando nós estamos mentindo, nós não só mudamos apenas o nosso comportamento verbal ou facial, mas a gente também muda as palavras. A pessoa começa a falar, o meu carro, de repente ele muda para a minha charanga. Isso já é indícios. E em salas de bate-papo? Sala de bate-papo, em média, isso foi uma pesquisa, Ana. Em média, nós, seres humanos normais, sem patologia, sem doença, nós mentimos 3 vezes a cada 10 minutos. Gente, normalmente 3 vezes a cada 10 minutos. Mente no quê, por exemplo? É que a definição técnica da mentira é tudo aquilo que não representa a realidade.
Por exemplo, você chega pela manhã e alguém pergunta para você, tudo bem, bom dia, como que você está? Fala, tudo bem. Mentira. Não está bem, você mentira. É, eventualmente você não está bem e está dizendo que está tudo bem. Mentira social. Isso é aceito pela sociedade e por todo mundo, porque é uma questão de preservação. Não me interessa agora eu falar isso com você e tudo. Então, 95% das nossas mentiras são mentiras inofensivas, sociais. Ai, mas eu não concordo com você isso não. A cada 10 minutos você mente 3 É uma pesquisa, vezes. uma pesquisa americana. Que horror, mas tem muito mentiroso junto, né? Mas é uma mentira social que muitas vezes, se você não fizer aquilo, você vai colocar em constrangimento todo mundo numa sala ou tudo. Já pensou se você decidisse falar a verdade agora? Tudo que você pensa. Se olhar para a pessoa, você vai falar. E a partir de agora você vai fazer isso. O que você acha que vai acontecer com você? Ai, vai ser uma coisa muito deselegante, desagradável para todo mundo. Porque nem sempre o que você pensa o outro está disposto a escutar, né? A respeito do outro. Então guarda para você, Tinha né? até um quadro do Fantástico Luiz Fernando Guimarães que era super sincero, ele só se metia Nossa, roubando. não dava certo de jeito nenhum, né? Porque ele só falava a verdade. É de chocolate, bolo? É de chocolate? Não. Ah, não é, Thiago? Ah, todo mundo gosta de chocolate. Quem faz casamento não tem bolo de chocolate? Não, tem que ser branco. Não, branco. Aqui tem mais branco por fora, chocolate por dentro. Não é? Vai botar coco. Alguém gosta de coco? Você gosta de coco? Eu também não gosto de coco. Você gosta de coco? Tá, ninguém gosta também, ó. Estacionamento. Nossa, dançava a cada 5 minutos, né? Um jornalista, ele fez esse trabalho, ele ficou 48 horas só contando a verdade, o que ele pensava. Ele perdeu amigos, ele quase perdeu o emprego. É um fato isso. A verdade muitas vezes dói também. Tá. Mas o que nós rejeitamos é a mentira nociva. Aquela que vem a prejudicar o outro, Exatamente. Enganar o outro, prejudicar o outro, lesar o outro. Isso. Normalmente, nós usamos muito pouco desse tipo de mentira no decorrer da nossa vida. A grande maioria, normais. A grande maioria mente, vamos falar assim, mentiras muito pesadas, talvez 3 mentiras na sua vida toda. Mas eu estou perguntando de gente assim, que hoje é muito comum as pessoas estarem na internet conversando o tempo todo, via ou veículos de comunicação aí. Tem um monte hoje em dia, né? Tem um monte de jeito de se falar com os outros, né? E aí, às vezes, você cai na conversa de alguém que você não conhece, né? Um exemplo disso aqui é quando você está conversando com um amigo e de onde você é? Ah, eu sou de São Paulo. Um exemplo ali. Ok. Faça perguntas abertas sobre São Paulo. Quem é de São Paulo vai responder diretamente. São Paulo. E Quer dizer, tem que desconfiar, né? Tem que desconfiar. Porque normalmente nós mentimos cara a cara, pelo computador, mais ainda. Chega a ser 3 vezes mais. Eu soube de até o Louro estava me contando hoje de manhã, que teve um fato que uma pessoa usava a imagem de uma mulher muito gostosa, mas era um homem. É mesmo. Né? Usava, como é que foi a história, Louro? É um cara que pegou um monte de jogador de futebol famoso, aí depois botou os caras na internet em situações constrangedoras. Mas ele usava, na verdade... Ele se passava por mulher. E aí entraram todos e aí ele, né, que era ele, na verdade... Gravou, porque tem condição de gravar, se você faz o negócio de câmera, que é um perigo também, né? E eles tiveram as suas imagens expostas aí, faz um ano isso, né? Não faz muito tempo não. E tem muito disso. Caramba! E todos esses casos é possível a identificação, desde que a pessoa guarde essas conversas, ela sempre deixe de uma forma com que outras pessoas também saibam, por exemplo, encontrar realmente em lugares públicos. Tem um livro que você me trouxe aqui que é Mentira, um rosto de muitas faces, deteção da mentira por meio das microexpressões faciais. É isso aí, ó. Isso é bom, hein? Isso é bom, né? Saber as coisas que os mentirosos fazem para poder levar a gente no bico. Quando estão mentindo, é bom. Já tá bom. Esse é no pessoalmente, né? Deixa um autógrafo aqui para mim, tá bom? Mas muito obrigada, viu, Valéria? Obrigado por ter vindo. Tome o seu café que você nem tocou nele, olha.